Olá, uma ótima tarde a todos. Desejo a todas as mães que estão nos assistindo que estejam tendo um excelente Dia das Mães. E a nossa convidada de hoje certamente vai nos ajudar a ter um Dia das Mães ainda mais especial. Entre todas as pessoas inspiradoras convidadas para participar dessa sequência de lives, a Jennifer foi a pessoa escolhida para falar justamente no Dia das Mães, porque isso tem um significado todo especial para ela. É o primeiro aniversário do Fefe, que é o filho mais novo dela, que ela vai contar toda a história aqui. E foi o primeiro Dia das Mães que ela passou com o Felipe e o Dandan em casa. O Dandan tem 2 anos e 7 meses, é o Daniel, o filhinho mais velho dela. O filhinho mais novo é o Felipe e acabou de fazer 1 aninho. E o Felipe, ela vai contar todo o processo. Na translucência nucal, ele foi detectado com uma cardiopatia congênita. Foi um ano muito desafiador para toda a família e há pouquinho mais de um mês ele voltou para casa. E ela vai dividir com a gente aqui agora todos os desafios dela nesse período todo. A Jennifer já entrou aqui, estou aguardando para a gente já começar esse delicioso bate-papo. Oi, Jenny. Oi, tudo bom, meu? Uma ótima tarde para você. Não poderia estar melhor. Eu agradeço. Feliz Dia das Mães para você. Para Feliz Dia das nós. Mães para todas as mães que estão acompanhando a gente. Eu já estou emocionada em participar. Para mim foi uma grande honra esse convite. Fico muito feliz em poder dividir e compartilhar com vocês a experiência que eu tive, né, nesse período todo com o Felipe. E para contar um pouco para vocês do que foi todo esse processo e também como que foi a reorganização da nossa rotina também, com o Daniel também sendo pequeno. Então, acho que esse bate-papo que a gente vai ter hoje vai ser legal para todo mundo poder conhecer um pouco mais da nossa Vai ser história muito e também esclarecedor, né, Jenny? Vai ser muito é, emocionante, mas também vai ser muito informativo. Eu que quero te agradecer, eu espero que você esteja tendo um Dia das Mães maravilhoso, assim como as várias mães que eu estou vendo aqui, que são pessoas muito queridas, tem pessoas que eu conheço, pessoas que acompanham as lives e que eu conheço virtualmente, mas uhum, todas nós juntas para te escutar. Eu tenho certeza que o conteúdo que você vai trazer vai aquecer ainda mais o nosso coração e deixar todas nós mães ainda mais felizes. Jenny, eu obrigada. acho que vamos começar você contando um pouquinho da tua história, né, de toda esse desafio familiar que você sofreu, né, na Uhum, verdade, agora, graças a Deus, o sofrimento já acabou, mas sim. por todo esse período que você passou, para que quem não nos acompanhou até aqui conheça um pouco da tua história. Eu queria começar essa nossa live dedicando esse Dia das Mães a todas as mães que estão nos assistindo, todas as mães que se dedicam e que fazem o possível e o impossível pelos seus filhos. E principalmente hoje eu gostaria de dedicar às mães de UTI, que eu sei que tem muitas mães de UTI, mães que já passaram pela UTI, que sabem qual é a dor que a gente sente, qual o medo que a gente sente, a angústia de estar com os nossos filhos em situações onde a gente não tem controle realmente de tudo que está acontecendo. Então, eu gostaria de dedicar essa live principalmente às mães de UTI, em especial a 3 mães que me inspiraram muito também e que eu sou extremamente assim fã. A Tatiana, a mãe do Vicente, que ainda está no hospital, mas se recuperando. A Que bom. Eliane, a mãe do Isaac, que eu conheci na UTI, passou um longo período junto com a gente. O Isaac ainda também está no hospital, mas se Deus quiser, logo vai ter alta. E a Daniele, a mãe da Lara, que eu acho que está acompanhando a gente aqui. A Lara também é uma guerreira, uma vitoriosa, que passou muitos meses na UTI, foi para casa e hoje a Dani consegue ter o mesmo gostinho que eu de Dia das Mães, de passar com a Lara em casa, da mesma forma que eu estou conseguindo passar o Dia das Mães com o Felipe em casa, aproveitando todo esse momento gostoso que está sendo. Espero que Então, você tenha curtido e contar esteja curtindo cada segundo.
Ai, tá sendo maravilhoso, assim, os dois em casa, cada dia o Felipe mais esperto, querendo brincar mais, descobrir mais as coisas, então tá sendo muito especial mesmo pra gente. E para eu contar um pouco da nossa história, então eu engravidei do Daniel, foi tudo muito tranquilo, o Daniel nasceu, a gente tinha planos de ter pelo menos mais um filho, eu e o Rodrigo, meu esposo, e acabou que tudo aconteceu muito rápido. Quando o Daniel tinha 9 meses, eu engravidei do Felipe. Então eu tinha um bebê em casa e engravidei. E a gente levou um susto na hora, porque Isso a por gente si queria. só já é um desafio. Foi um susto, porque, né, eu tava tinha acabado de retomar tudo e a gente estava reorganizando a nossa vida. O Daniel já estava, né, com 9 para 10 meses, ele já estava andando, então ele andou super cedo, então a gente conseguiu, assim, ter um pouco mais de autonomia, ele ter mais autonomia, a gente ficar mais também tranquilo em casa e veio um novo bebê em casa. Então, já foi um Chegou susto. quando o Daniel tinha 1 aninho e meio, Um né? ano e pouquinho, o Felipe chegou. E então a gente, né, foi conversando muito com o Daniel em todo esse processo. E quando eu fui fazer o exame de translucência no CAL, que detectou que existia alguma inconformidade nos exames. As medidas das medidas que faziam da nuca e outras medidas de parâmetros estavam fora do padrão. Então, a gente teve que fazer uma longa investigação, porque até então não era especificamente detectado se era uma cardiopatia ou alguma outra síndrome. Então, eu precisei fazer punção de líquido amniótico para fazer um exame cariótipo, um exame genético. Essa semana da espera do resultado desse exame genético foi assustadora e acho que foi o primeiro desafio que eu e meu marido tivemos que passar, porque foi uma semana em que a gente nunca tinha passado por nada parecido, eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida e sem saber se era uma síndrome rara, se ele ia conseguir se desenvolver, se a gestação ia poder se encaminhar normalmente. Tinham muitos fatores em risco de saber ou não o que ia ser. Você sabia que havia algo que não. Foi o que você Sim, falou, alguma alteração. Mas você não fazia ideia do que era. E poderiam ser muitas não. coisas. Poderiam ser muitas coisas, muitas síndromes, desde síndrome de Down a síndromes muito raras em que o bebê não consegue se desenvolver e a gestação precisa ser interrompida, até uma cardiopatia. Então a gente realmente não sabia. Então foi uma semana de angústia e espera, assim, que parece que foi um ano de espera. E o médico nos ligou numa sexta-feira, final da tarde, e falou: olha, mãe, o exame veio normal. O Felipe não tem nenhuma alteração genética. Todos os cromossomos são pares perfeitos. E foi um grande alívio, porque né, eu tinha muito medo mesmo de que isso fosse algo muito grave, chegando ao risco de ter que interromper a gestação e coisas assim, que eu realmente não estava preparada de forma alguma. Então, a partir daí, a gente começou uma investigação mais a fundo, fizemos os exames mais específicos e então foi detectado a cardiopatia do Felipe. Hoje, o Felipe foi detectado com tetralogia de Fallot, a princípio, e depois que ele nasceu, com exames depois que ele já nasceu, 2 dias depois ali do nascimento, quando o cardiologista conseguiu fazer uma avaliação mais detalhada, né, com ele no hospital, foi detectado que ele tinha dupla via de saída do ventrículo direito, tipo Fallot. Então, a tetralogia de Fallot são, a princípio, falando, né, de uma forma leiga, 4 defeitos no coração e ele tinha mais essa outra inconformidade no coração que também precisava ser mexida e ele precisava de uma intervenção cirúrgica. A partir daí, eu senti muito medo, foi muito difícil, foi, na verdade, assustador. E eu tentei me preparando, a gente pesquisou muito como a gente conseguiu descobrir isso muito cedo.
foi possível a gente ter um longo período de preparação, de entender qual era a cardiopatia dele, de pesquisar, de acompanhar outros casos e também de ir atrás dos médicos, dos especialistas e pegar realmente uma opinião médica de mais de um cardiologista para saber qual seria a melhor decisão a tomar com relação, assim que o Felipe nascesse, o que a gente teria que fazer. Então, foi a partir daí que começou a nossa luta já. E sem imaginar tudo que iria acontecer no período da cirurgia e pós-cirurgia dele. Então, a gente conseguiu nos preparar. Ele chegou, graças a Deus, lá no hospital, na maternidade, foi feito também todo um processo de preparação para a chegada do Felipe, com um cardiologista, né, participando do parto, da cesárea, mais de um pediatra, né, a obstetra e mais um médico auxiliando ela. E graças a Deus tudo correu bem. Ele nasceu super bem, precisou ir para a UTI, ficou na UTI dentro da incubadora um dia, depois só com a sonda, e aos poucos ele foi evoluindo, né, assim, foi melhorando, e ele pôde ir para casa com uma semana de vida, a gente conseguiu ter alta do hospital, e a partir daí seria esperar. Vendo, na verdade, o que os médicos falam é que é muito da gente perceber a criança que vai nos dizer através de sintomas. No caso dele, um cansaço, ele ficava, quando chorava, mais cianótico, que é com o lábio mais arroxeado, as pontas dos dedos. Então, era a partir daí que a gente ia recebendo sinais de como estava o Felipe, né? Assim, a questão mesmo física e da Vocês iam percebendo e trazendo essa informação para os médicos. Isso, até para ver qual seria o momento ideal para se fazer a cirurgia. Isso. E nesse período todo, acompanhamento mensal com o cardiologista, fazendo exames e tudo indo dentro da normalidade, dentro do que era esperado para a cardiopatia dele. Então, quando o Felipe tinha 1 mês e meio, mais ou menos, ele precisou ficar internado, mas não era nada ligado à cardiopatia. Ele teve um cisto no pescoço, um cisto branquial, e precisou fazer uma punção. Foi algo simples, mas por ser cardiopata, tudo isso acaba acarretando mais preocupação. Nada é tão simples. Centro cirúrgico, isso, nada é tão simples. Qualquer exame sempre que ele fez, qualquer procedimento, seja um raio-x, seja uma ressonância, seja qualquer coisa assim, sempre precisa ter uma vaga de UTI disponível, caso tenha alguma intercorrência, né, no decorrer desses exames. Então, a partir daí a gente foi entendendo e aprendendo um pouco mais como seria mesmo o processo quando chegasse o momento da cirurgia dele. E a cirurgia dele era prevista ser feita quando ele completasse 6 meses, mas ele precisava de um doador de um tecido humano, ele precisava de um tecido do coração para fazer os remendos no coração dele e precisava ser um doador compatível. Então, com 6 meses de vida, a gente entrou numa fila de espera de um doador compatível, né, com os tamanhos do tecido que o Felipe precisava. E ali a gente começou a nossa espera, né, a nossa espera de aparecer esse doador. E foram 2 meses de espera. A gente, como pegou um período do ano, assim, que já estava mais para o final do ano, até nós fomos no cardiologista, eu fui no cardiologista na última semana de novembro e ele ainda comentou comigo, olha, eu acho que não vai ser feita esse ano a cirurgia do Felipe, a gente vai conseguir esperar, o ideal é que seja feito até um ano. Isso foi agora em dezembro, né? Isso no começo no final de novembro, começo de dezembro. Então, a gente já não tinha mais expectativa de que a cirurgia seria feita mesmo no final do ano passado. E a nossa preocupação era que cada vez ele estava maiorzinho, ele já estava sentando, então ele tinha mais esforço. Ele nunca conseguiu mamar muita quantidade de mamadeira, porque ele sempre cansava muito. Então, a gente já também ficava um pouco mais preocupado por essa razão. E eis que em um dia que eu tinha saído de uma obra, voltando para casa, toco o meu celular e era a secretária do cirurgião falando que o doador tinha aparecido. Que ela me ligou e ela falou, mãe, apareceu o doador do Felipe.
E eu, na hora, eu Mesmo. não sabia nem o que fazer, nem o que falar. E foi mesmo assim um susto para mim, porque eu já não tinha mais expectativa de que seria feito mesmo essa cirurgia no ano passado. E a gente conseguiu, né, fazer todos os exames. Foi uma semana do dia que ela me ligou até o dia que ele internou, no dia 10 de dezembro. E no dia 10 de dezembro nós internamos para fazer a cirurgia do Felipe no dia 11. Nesse processo todo, desses 6 meses do Felipe, quando a gente entrou para a fila aguardando um doador, eu comecei a me preparar de uma forma um pouco mais psicológica. Eu passei a tentar me manter mais calma, a entender todo o processo que a gente iria passar, mesmo sem saber como seria. Eu busquei a ajuda de uma microfisioterapeuta também para me ajudar. A gente começou a explicar tudo isso para o Daniel, porque a gente não sabia quanto tempo iria ficar Isso no era uma coisa que eu hospital. ia te perguntar, porque afinal de contas, né, Jenny, o Sim. Dani tinha acabado de fazer 2 anos, né? Então, Ele realmente, tinha você tinha um feito bebê em isso. casa e um bebê no hospital. Como que Exatamente. você lidou com isso? Porque deve ter sido, assim, um período muito difícil. Foi assim, o Daniel, mesmo sendo muito pequeno, ele precisou amadurecer muito rápido. E ele é um menino muito carinhoso, ele é muito, assim, ele é um menino doce, ele é muito preocupado, então, qualquer coisa que Os acontece, ele olhinhos está dele sempre dizem isso. ligado. Então, lógico, desde que o Felipe veio para casa, esse processo todo até fazer a cirurgia também não foi fácil, porque o Felipe mama pouca quantidade, então ele acorda muitas vezes à noite, ele acaba tendo mais desconforto, ele acabava mamando um pouco mais do que aguentava e acabava vomitando. E o Daniel passou por todo esse processo junto. Então, o Daniel, nesse tempo todo, ele falava, mamãe, eu vou ajudar. Então, ele queria correr para pegar o pano, para ajudar. Ou ele colocava a mãozinha assim para segurar se o Felipe fosse vomitar. E coisas assim que ele conviveu com a gente 100% do tempo junto, sabe? Então, É o instinto ele é protetor com o irmão. muito, Uhum. ele é muito protetor, ele é muito carinhoso, ele é muito dedicado e preocupado, assim. Então, a gente quis desde o começo explicar que o Mano tinha né, ele ia ter que consertar o coração, porque o coração dele estava dodói, mas que ia ficar tudo bem. E era muito curioso, como sempre, ele é extremamente curioso. Ele perguntava, mas como vai ser? Então, de uma forma mais lúdica, a gente tentava mesmo ir mostrando e explicando para ele como seria todo o processo. Então, quando aconteceu do Felipe chegar, a gente até por causa de rotina e toda a loucura que é com outro bebê em casa, a gente optou por colocar o Daniel na escola período integral. Isso foi uma decisão muito difícil também na época, porque a gente tinha muito medo dele sentir que ele estava sendo excluído ou ficando na escola e passando menos tempo em casa porque chegou o irmão. E graças a Deus ele se adapta super bem, ele é muito tranquilo, foi muito bom para ele. E a escola deve ter sido uma tremenda aliada nesse processo, né? Foi. A Porque aí gente ele teve também muito foi para um apoio. mundo novo, né? Foi. E a gente teve muito apoio da escola com relação a isso, a esse cuidado com o Daniel, principalmente nesse período que o Felipe ficou no hospital. Então, nossa, eu agradeço imensamente as professoras do Daniel, porque realmente foram, assim, anjos que nos auxiliaram muito. E então, nesse processo todo, a gente fez questão mesmo de falar tudo para o Daniel e explicar. E ele sabia mesmo como seria mais ou menos todo o processo. Então, chegou o momento da cirurgia, sempre eram falado pra gente que faz a cirurgia, correndo tudo bem, de 10 a 12 dias no hospital, depois é vida normal. E eu fiquei com isso na cabeça, até porque o cirurgião, quando a gente consultou com ele, quando o Felipe tinha 6 meses, ele falou, geralmente são cirurgias mais tranquilas, por mais que seja uma cardiopatia complexa, vai ser tranquilo, eu tô super seguro. O que a gente tem mais preocupação é a questão de infecção hospitalar. Então, evitar, tentar ficar o mínimo possível dentro do hospital. Então, quando veio essa informação para mim, isso me assustou.
Então, eu estava muito segura de que a gente estava com os melhores profissionais, eu tinha muita confiança, tenho muita confiança nos médicos que nos acompanham e sempre tive muita certeza de que daria certo, assim, a cirurgia. Então, fomos para o hospital, o Felipe entrou no centro cirúrgico no dia 11 de dezembro e foi muito difícil, por mais que eu estivesse preparada, foi um dia que você não sabe o que vai acontecer. Então, quando você acha que está tudo correndo bem, tudo vira de ponta cabeça e você fica sem chão. Então, o Felipe teve... É a sensação da impotência. Exatamente, porque a gente está do lado de fora. Eu entrei com ele no centro cirúrgico. Eu acho que o momento mais dolorido para as mães que já passaram por situações como essa é você ver eles colocarem aquele cheirinho para a criança dormir, ela olhar para você com aquele olhar, me pega no colo, mãe, me salva daqui, né? Me dá o teu colo, o teu conforto, e a gente simplesmente não poder fazer nada, virar as costas e acreditar e confiar que tudo vai ficar bem. Então, acho muito difícil, é muito doloroso. Essa primeira despedida, sabe? Dessa sensação de deixar... É você entregar nas mãos e nos cuidados do médico. Não há nada que você possa fazer. Eu imagino, Jenny, a angústia. Então, foram quase 9 horas dentro do centro cirúrgico e nesse período todo nós ficamos sabendo, eu fiquei sabendo, até comentei com você, através de uma vez inusitada que eu saí da porta ali do centro cirúrgico, encontrei o cardiologista do Felipe e ele com um semblante muito de assustado, ele não conseguiu negar que eu senti que alguma coisa não estava bem. Então, o Felipe, quando abriram, o cirurgião viu que a cardiopatia, o problema dele era muito maior e que eles teriam que reestudar o caso do Felipe porque ele achou que não ia ter saída, eles não iam conseguir operar. Então, Isso você comentou comigo que já tinha passado umas 2 horas de espera. Isso, já tinha passado umas 2 horas, mais ou menos, que a gente estava esperando do lado de fora do centro cirúrgico. Então, quando ele veio falar comigo, porque eu encontrei ele e saí correndo procurar, falar se estava tudo bem, foi realmente assim, eu acho que foi no momento certo, porque eu precisava encontrar ele, ele precisava repassar as informações pra gente, o Dr. Lucas precisava mesmo passar essas informações e a gente, assim, juntar forças, rezar muito e pedir um milagre, porque era isso que o Felipe precisava naquele momento, sabe? Então, acabou que o Dr. Lucas entrou no centro cirúrgico, acompanhou e voltou depois de algumas horas falando pra gente que tinha dado certo, que o cirurgião encontrou um caminho, porque o medo dele era mexer e o coração do Felipe não aguentar, que a grande probabilidade era que o coração dele não suportasse todo o remanejamento que eles teriam que fazer. E você acredita muito isso à tua fé? Muito as energias e muito a oração que foi feita? Muito, porque nesse dia estava eu, o meu esposo, o meu pai, a minha mãe e o meu irmão. Geralmente eles não deixam ficar toda a família, mas depois que a gente soube dessa notícia e não sabia o que ia acontecer, o que ia fazer, se eles iam fechar sem mexer, se eles iam tentar, o que ia ser feito, a gente conseguiu ficar todos juntos e isso me fortaleceu muito. Ter o apoio ali da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, foi, junto com o meu esposo, foi, assim, essencial. Foi um momento que a gente começou a rezar muito, meu pai foi para a capela, a gente juntou as nossas forças com o restante da família, que a gente tinha um grupo para falar sobre a cirurgia do Felipe, com os nossos familiares, os familiares do meu marido. E foi nesse momento que eu realmente senti que Deus estava tocando as mãos e o coração dos médicos, e foi ali que o nosso primeiro milagre aconteceu, em que depois de horas o cardiologista saiu do centro cirúrgico, ele olhou pra gente e falou, olha, ele conseguiu. O cirurgião conseguiu, deu certo. De alguma forma, eles encontraram um caminho e eles conseguiram conseguiram mexer no coração do Felipe. O que a cirurgia foi um sucesso. Feito, e agora eles vão fechar. Foi um sucesso. Então, foi muito angustiante, mas foi ali que eu senti a presença de Deus muito forte. E isso
por muito tempo na minha vida, ficou... A gente acaba priorizando na loucura do dia a dia, achando que outras coisas importam mais. E eu acho que a partir do momento que eu consegui me reencontrar com a minha fé, com a vinda do Felipe e com a história de superação dele, hoje eu consigo valorizar realmente o que importa. É pensar, é focar no que realmente faz sentido, no que realmente importa, no que vale a pena ser valorizado. Porque a partir do momento que você está com seu filho correndo risco de vida e dependendo 100% a gente de confiar nos médicos e acreditar num milagre, você passa a repensar toda a sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Hoje eu percebo que eu não tinha, né, assim, o Daniel veio para me ensinar tudo, para me ensinar a ser mãe. Eu nunca tive contato com muitas crianças. A gente não tem crianças na família. O Daniel foi o primeiro neto, o Felipe é o segundo neto. A gente não sabe quando virão primos. Então, o Daniel veio para me ensinar mesmo a ser mãe, como é a maternidade. E o Felipe, na verdade, ele chegou para me transformar, para reacender em mim uma fé que ficou esquecida por um tempo, para me fazer acreditar realmente é importante. E foi assim que a gente foi seguindo todo o processo. Foi isso que... Cada um te trouxe um aprendizado diferente. Foi. O Daniel, do jeito dele, consegue me acalmar, porque em muitos momentos... Ele é uma fofura. A hora que eu vi ele... A gente não tem como não se emocionar. Ele é uma fofura. E muitos momentos que eu cheguei em casa, depois de horas na UTI, lá com o Felipe, de dias em que ele não estava bem, quando precisava ser entubado de novo, quando ele, assim, passou por períodos muito difíceis no hospital. Eu cheguei em casa uma das vezes e ele falou: mamãe, por que você tá triste? Não fica assim, o Dandan tá aqui. Então, ele fala muito isso para mim e ele fala muito isso pro Felipe. Ele fala: calma, Fefe, o Dandan tá aqui, tá tudo bem. Eu tenho, assim, essa imagem deles, para mim, é a realização. É a minha realização como mulher, como mãe, como pessoa, porque realmente é divino ver o amor e a dedicação de um com o outro, assim. Então, você percebe que esse processo todo, Jenny, fortaleceu o vínculo dos dois? Muito. E também da nossa família como um todo. Os meus pais são separados há um tempo e desde que o Felipe, com a chegada do Daniel, a gente precisou unir, de certa forma, né, os avós para aniversários e eventos que todo mundo participa. Mas nesse processo todo, com o Felipe no hospital, foi quando eu realmente vi que o propósito dele de vir para nossa família era de unir a nossa família. Unir. Trazer de volta a harmonia. Trazer harmonia. Harmonia, respeito, amor, sabe? A cumplicidade. Eu acho que ele veio com essa missão. A missão do Felipe foi mesmo transformar o coração, não só meu, assim, mas a vida das pessoas que são muito próximas nossas, assim, dos meus pais, sabe, do meu avô, dos nossos amigos, dos nossos tios. Então eu sinto muito isso, sabe? Que ele tem, a missão dele é essa. E graças a Deus ele ainda está cumprindo a missão dele e vai por muito tempo. Então, o processo com o Felipe começou dessa forma. Então, o primeiro susto que a gente teve, a primeira vez que eu senti muito medo foi essa. Mas eu senti um medo e, ao mesmo tempo, muita paz, muita tranquilidade. Então, eu não tinha medo do que iria acontecer no centro cirúrgico, porque eu tinha muita fé de que tudo ia dar certo. A primeira vez, então, tudo funcionou realmente como a gente esperava, como os médicos nos falaram. O Felipe ficou
12 dias no hospital. Nós tivemos alta no dia 23 de dezembro. E graças a Deus a gente conseguiu passar o Natal com ele em casa. O dia 24 e o dia 25 nós ficamos em casa, a gente conseguiu fazer o Natal aqui. Pela primeira vez a gente fez o Natal em casa, né? Eu consegui receber a minha mãe, meu avô, meu irmão, que estavam aqui nesse processo todo também. E do dia 25 para o dia 26, o Felipe começou a passar mal, ele começou a chorar muito, ele começou a ter mais esforço respiratório, ele não aceitava nada de alimentos, então a gente precisou voltar para o hospital. E esse retorno para o hospital foi por conta de que ele teve derrame pleural, que acontece, não é comum, mas até então eu não sabia. É comum, quando se faz uma cirurgia de abertura de tórax, de poder acontecer algumas fissuras no tórax. Então, isso não é possível ver durante a cirurgia, é só possível ver depois. E conforme a criança vai se alimentando. Então, conforme ele foi aumentando a dieta, a pleura dele foi produzindo mais líquido e isso foi enchendo os pulmões dele de líquido. Então, ele não conseguia praticamente respirar. Chegamos a tempo no hospital, graças a Deus, a gente foi para o hospital do dia 25 para o dia 26. Ele precisou ser internado novamente na UTI e ali começou uma nova batalha, que era repassar dreno para poder fazer a drenagem desse líquido e tudo correndo bem dentro do previsto, sendo algo normal e corriqueiro dentro da UTI, segundo os relatos lá. Mas no dia 31 de dezembro, o Felipe pegou a primeira infecção. O Felipe teve sepse. No dia 31 de dezembro foi quando chegou o resultado, ele teve sepse. E na madrugada do dia 31 para o dia 1º, o Felipe teve um choque séptico muito grave, precisou ser entubado novamente. E foi ali a primeira vez que eu achei que eu poderia perder o meu filho, pela primeira vez. Ali foi quando eu tive muito medo. Porque eu não sabia sobre, eu não tinha conhecimento sobre sepsis, sobre choque séptico, e a médica me falou: mãe, não procura na internet, porque assusta, ela falou. A gente tem que esperar ele reagir. É muito grave, ele tá muito grave, mas a gente tem que esperar as próximas 24 horas. Então, eu passei muitas horas daquela madrugada no corredor, porque eu tinha que ficar fora da UTI, porque eles estavam fazendo muitos procedimentos com o Felipe. Então, eu fiquei fora da UTI no corredor, e foi ali que eu me reconectei mais ainda com Deus, e eu pedi para ele, eu entreguei a vida do meu filho na mão dele, e eu entreguei mesmo, falei: ele é teu, Deus, faça o que tá ao seu alcance, qual é a sua vontade, e eu vou aceitar. E eu acho que essa é a grande diferença das escolhas que as mães precisam fazer em momentos como esse, sabe? Eu acho que só existem dois caminhos: aceitar e enfrentar, se fortalecer da forma que a gente conseguir e seguir em frente por eles, ou se entregar e passar todo esse sentimento para a criança, que eu acho que eu não tinha esse direito. Jennifer, eu achei que eu não tinha o direito de me entregar, de, sabe, desanimar, de achar que nada ia dar certo, de que por que comigo? Não me fiz essa pergunta. Você comentou comigo que você nunca fez essa pergunta, né? Por que comigo? Não fiz essa pergunta porque... Não porque comigo, assim, sabe? Dessa forma. Porque hoje eu entendo plenamente que ele veio para me transformar, para transformar a nossa família. Então, a gente precisou passar por tudo isso. E eu aceitei e aceito. O que vier pela frente, eu aceito e entreguei para Deus mesmo. Naquele dia eu falei: eu aceito. E isso te trouxe uma tranquilidade? Foi. Aquela madrugada foi muito difícil. Eu estava sozinha, porque no UTI só pode ficar um acompanhante. Quando o enfermeiro-chefe da UTI perguntou se eu já tinha avisado meu marido, e eu falei que não, ele falou: então liga para ele, mãe. Fala pro pai vir para cá. Eu falei: mas são 4 horas da manhã, eu não tenho nem o que falar pro meu marido, porque eu não sei como tá o Felipe.
Então foi muito difícil. Meu marido chegou lá de manhã porque os médicos pediram para ele ir. E a gente sabe que em casos como esse, quando eles pedem para os pais estarem os dois no hospital para conversar, é porque realmente o estado de saúde é mesmo muito grave. Então Delicado. eu fiquei muito assustada. Foi muito difícil, mas como eu estava sentindo uma paz, uma tranquilidade, apesar do medo, eu senti muita tranquilidade, assim. A gente enfrentou, seguiu em frente e aos poucos, passado essas 24 horas, o Felipe aos poucos foi reagindo, os batimentos normalizando, os antibióticos, eles entraram com antibióticos muito fortes, ele precisou ser entubado novamente, porque ele não estava conseguindo respirar, ele foi entubado novamente, e os antibióticos super fortes começaram a fazer efeito. Então, ele foi superando, passo a passo, lentamente, essa infecção, que foi a primeira que ele teve, de algumas que vieram pelo caminho e que foram superadas, graças a Deus também. Então, daí a gente conseguiu superar. Isso já era janeiro, já estavam voltando as aulas do Daniel, e aí começa um processo todo novo, porque enquanto era assim, final do ano, sem aula, com a minha mãe aqui, tudo a gente conseguia fazer de uma forma, uma logística um pouco mais simplificada. Quando voltaram as aulas do Daniel, que a gente precisou reorganizar a nossa rotina de horários, de atenção. Eu fazia muita questão de... Eu e meu marido, a gente sempre faz muita questão de levar o Daniel para a escola, ou juntos, ou eu sempre levar e buscar na escola. E ele sente uma felicidade enorme. E nesse período de hospital, nossa, a alegria, o brilho no olhinho dele quando ele vinha para entrar no carro era assim, nossa, reconfortante depois de um dia difícil, sabe, no hospital. Então eu precisava, de alguma forma, ser forte para o Felipe e para o Daniel. Aquilo que eu até comentei com você. Por mais que meu coração estava em pedaços e eu exausta, eu precisava juntar tudo isso, respirar, colar os pedacinhos e chegar com um sorriso no rosto na escola e buscar o Daniel e ter energia para brincar depois e para dar o banho e a janta e todo o processo que todas as mães sabem como que é. E foi assim, a gente foi É uma levando. batalha, né? É uma batalha bem grande. Mas a gente teve muito apoio de muitas pessoas. Os dindos do Daniel, os dindos do Felipe, todos os meus compadres e comadres nos ajudaram muito nesse período todo. A minha mãe, a minha sogra, minhas tias, toda a família, todos os nossos amigos. E eu acho que a partir do momento que eu comecei a compartilhar também um pouco da história que a gente estava vivendo nesse período também aqui no Instagram, no Facebook, eu comecei a receber muitas mensagens de carinho, de força, de oração. Eu acho que essa corrente, essa grande corrente de boas energias e orações, foi o que também foi Ela chega, né? Ela conseguindo realmente faz toda a me diferença. acalmar, me tranquilizar. Então, nossa, isso fez uma diferença enorme. Para mim, fez uma diferença gigantesca ter todo esse apoio, esse carinho de pessoas que eu não conhecia, de mães, de gestantes de bebês cardiopatas que ainda não tiveram, né, os seus filhos e que a gente trocou Então, a gente experiências, que eu acompanhava, consegui Jenny, ali no contar Instagram, que muita vocês faziam os coisa. aniversários dele. E faziam o Sim, eu fiz bolinho no alguns hospital e alguns toda a equipe, né, aniversários do Pequeno que ele Príncipe passou. ali junto, Sim, cantando parabéns. assim, a equipe ali foi a nossa segunda família, porque foram 4 meses muito intensos lá dentro. Então, eu agradeço, nossa, de coração, as equipes da UTI, são 4 equipes da UTI, de todo o carinho que eles tiveram com a gente, das enfermeiras que davam o banho e faziam um moicano no cabelo do Felipe, mesmo ele meio Que gracinha. dormindo, meio sedado, de sempre deixar ele cheiroso, todo arrumadinho, do cuidado sempre com ele. Então foi assim, para mim,
é reconfortante sentir que no momento que às vezes eu não poderia estar lá, porque eu também tinha o Daniel em casa, eu sentia muita confiança em quem ficava com o Felipe. Das enfermeiras, das técnicas, dos médicos, dos nossos familiares, que a gente acabou fazendo um revezamento ali. Então, foi realmente... Foi uma corrente. A gente não conseguiria fazer isso se estivéssemos sozinhos, eu e o Rodrigo. Então, foi realmente um processo... Esse apoio. Foi um apoio que me fez valorizar muito mais as coisas simples. Um gesto simples, um carinho. E também foi todo esse período que me fez valorizar coisas que no dia a dia a gente esquece, é banal. Momentos que o Felipe precisou passar em jejum, muitos períodos em jejum, sem poder se alimentar, sem poder beber uma água. E isso foi me fazendo também repensar muitas coisas, na valorização mesmo do que a gente precisa sentar na mesa, agradecer pelo que a gente tem na nossa frente, né, o alimento, a água que a gente tem para tomar, para beber. Então, tudo isso veio... É impossível não se transformar passando por uma experiência como essa. Então, foi um período mesmo de renovação, de mudança, de transformação. E hoje eu agradeço imensamente pelo Felipe, pela vida do meu filho. Eu agradeço a Deus por ter me enviado o Daniel e o Felipe, que são meninos de luz, que eles realmente iluminam por onde eles passam. E eu só tenho mesmo a agradecer, inclusive todo o apoio, tudo que a gente vem tendo ainda de carinho, das pessoas perguntando, de todo mundo vibrando quando viu ele em casa para comemorar o primeiro aninho dele, que ele conseguiu passar em casa. A gente saiu do hospital 2 dias antes, então deu para... Foram 2 dias antes, né? Eu lembrava que era na mesma semana. Então, a gente teve alta, a gente internou de 25 para o dia 26 de dezembro, e tivemos alta de novo no dia 22 de janeiro. O Felipe bem, veio para casa, porém no dia 26 de janeiro a gente teve que voltar de novo para o hospital, porque ele voltou com o derrame pleural. Isso é algo que às vezes demoram de 3 a 4 meses para esses dutos torácicos poderem ser fechados, assim, para o organismo entender que você não está ingerindo gordura, porque o derrame do Felipe é tipo quilotórax, que é com gordura. Então, se ele ingere gordura, a pleura percebe e gera mais líquido. E isso faz com que o pulmão dele encha de líquido. Então, a gente precisou voltar para o hospital. E esse segundo retorno também foi inesperado. A gente achou que estava tudo bem. E também tivemos intercorrências. A intercorrência principal é porque no feriado do Carnaval, eles detectaram que ele estava com um cisto na frente do coração, um cisto de mediastino, que eles chamam. E não sabiam se era líquido encapsulado, se era alguma outra coisa. E precisava... Daniel aparecendo por aqui. E precisava ser feita uma punção. Ele foi para o centro cirúrgico na sexta-feira de carnaval, antes do carnaval. E algo que era para ser, a princípio, muito simples, quando eles abriram, eles viram que era mais complexo, porque o cisto tinha o volume da metade. Essa já era a terceira cirurgia. Era a segunda cirurgia mesmo foi a segunda. Ele teve uma terceira 2 dias depois. Essa foi a segunda. Então, ele precisou fazer a punção desse cisto. E como o cisto era muito grande, quando eles fizeram essa punção, o coração ficou, como eles dizem, assim, de uma forma bem leiga, para a gente entender, que a gente entende dessa forma mais leiga mesmo, o coração ficou solto. Então, ele descompensou, ele teve bastante complicação no centro cirúrgico. Foi muito tempo uma cirurgia que era para durar ali 2 horas. Nós ficamos 5 horas esperando. Como era um período de feriado e também já estavam sendo evitadas as cirurgias eletivas por conta do coronavírus também, que ali já estava começando um movimento dentro do hospital. Carnaval.
só tinha eu e o Rodrigo ali esperando. Então foi muito angustiante, porque era só eu e ele, um silêncio absoluto na porta daquele centro cirúrgico. Então foi muito difícil. E quando ele saiu entubado. Até a anestesista falou: ó, mãe, a gente vai entubar para segurança, mas provavelmente ele vai sair entubado. Quando a gente viu ele saindo do centro cirúrgico, ele estava entubado e ele estava assim com uma fisionomia, ele não estava bem. E por conta das intercorrências que aconteceram nessa cirurgia, ele voltou para UTI. E nessa madrugada eu fiquei com ele e foi muito difícil. Foi a segunda vez que eu achei que eu poderia perder o Felipe, porque ele estava muito instável por conta do coração tá tentando se reorganizar dentro de um espaço que antes era reduzido para o coração. E ele estava com muita hemorragia. Ele teve muita hemorragia, ele teve muitas intercorrências naquela madrugada. Então foi muito difícil. 2 dias depois, ele precisou, nesse período de 2 dias, receber muitas transfusões de sangue. Ele recebeu 8 bolsas de sangue, porque ele estava tendo muita hemorragia mesmo. E precisou voltar para o centro cirúrgico. Abrir novamente o corte que foi feito na lateral, porque ele estava com coágulos de sangue e esses coágulos poderiam dar uma outra infecção generalizada e complicar muito o quadro dele. A força que ele tem é surreal. Ele realmente é um menino abençoado, é um menino de luz. Naquela noite, depois da segunda cirurgia, a médica falou: olha, mãe, ele tá muito grave, é muito sério. Eu já tinha escutado isso no Ano Novo. É o que eu falo: o Felipe gosta dos feriados. Dos feriados. De feriados. Réveillon e Carnaval. É no 1º de ano, é no Carnaval, foi mais ou menos assim. Mas na Páscoa ele já estava ótimo. Graças a Deus. Então ela me falou: olha, o que o Felipe tá aguentando é porque o coração dele tá forte. É o coração dele que tá aguentando firme, porque realmente o caso dele é muito grave. Mas, mais uma vez, eu entreguei a vida dele, como sempre, nas mãos de Deus, e Deus me devolveu mais uma vez com saúde, e saúde plena, sem sequela, o meu Felipe, que conseguiu aos poucos ir reagindo. Ele, aos poucos, foi conseguindo diminuir a questão do respirador para tentar ser estubado, com muito, muito, muito exercício com as fisioterapeutas para conseguir que ele tentasse respirar sozinho. E, aos poucos, a gente conseguiu com que ele reagisse. E uma cena que eu lembro muito, que depois disso eu fiquei mesmo muito, muito, muito angustiada, porque ele estava muito bem para fazer essa cirurgia do cisto. Então, ele saiu da UTI sentado na maca e foi a primeira vez que ele bateu palminha. Então, eu tenho essa cena na minha cabeça, assim, ele bateu palminha umas 3 vezes e a gente teve que levar ele para o centro cirúrgico. E ver o meu filho voltando, entubado, precisando de muitos recursos, estando em risco de novo, foi muito difícil mesmo. Então, eu precisava juntar forças, uma força que eu desconhecia e que só por eles mesmo a gente consegue descobrir, e seguimos em frente. Foi mais um processo lento, demorado, porém, assim, de muito sucesso, porque o Felipe conseguiu sair da UTI. Nessa última vez ele ficou dentro da UTI 67 dias, acho que foram 66 ou 67 dias direto na UTI. Foi pro quarto, ficou alguns dias no quarto e tivemos alta para ir para casa 2 dias antes do aniversário dele. E foi quando a gente conseguiu comemorar mesmo essa vitória, esse milagre, que eu chamo ele de milagre, porque tudo que ele passou para mim realmente foi milagre de Deus. Tem muita vontade de viver. E ele é muito forte. Ele é uma criança realmente... Desculpa, acho que... Bateu aqui. Não, voltou. Uma criança muito, muito forte. Voltou? Então, eu, assim, hoje vejo a vinda do Felipe mesmo como uma transformação.
E esse período todo com o Daniel, que eu tive que também reorganizar toda a minha vida, reorganizar o meu trabalho. Eu agradeço também a Jana, minha sócia, que também segurou as pontas Tá nesse aqui falando que período. o Fefe A é um Jana tá guerreiro. aqui, que Beijo, também, Jana. nossa, assim, foi assim, quem segurou mesmo todo né, o escritório nesse período, que eu tentei, de alguma forma, dar conta de tudo, mas a gente Não, não impossível. consegue. Não Eu, de tem nem alguma por forma, onde. eu não parei de trabalhar 100% porque me fazia bem sentar no computador, fazer projeto, atender um cliente ou outro, mas a Jana ali foi guerreira de segurar as pontas com criança, né, com a Sofia, que é pequena também, então eu agradeço muito ela Que é por uma todo linda esse... também. Beijo na Sofia. Foi assim, nós somos realmente, a parceria, a parceria mesmo que fez com que a gente conseguisse, né, levar, e graças a Deus tudo certo para o escritório. Estou retomando agora tudo E normalmente, mas eu devagar a queria vida vai mesmo voltando para o seu agradecer. lugar. Sim, então assim, Jenny, eu tentei retomar tudo com o Daniel também, e nesse processo todo foi ele que foi me fortalecendo também. nós temos mais 10 minutos de live, porque a tua história realmente é muito intensa, é uma história que nos prende muito, é uma história que nos cobre de emoção. Mas eu queria fazer uma pergunta nesse momento para você, Jennifer. A maternidade já é algo que nos transforma. Ser mãe de dois, com uma diferença de idade tão pequena, já é algo completamente desafiador. Jenny, mas toda essa situação que você viveu no último 1 ano e 1 mês, que lições, que ensinamentos e que experiências você tira disso? Eu acho que a maior experiência é que é importante a gente valorizar cada minuto, cada oportunidade, porque a gente não sabe como é o dia de amanhã, a gente não sabe o diagnóstico que pode vir, seja numa gestação, seja com um filho pequeno, seja com um filho já mais crescido, seja com um familiar, um ente querido. A gente nunca Então, eu sabe o acho amanhã. que não, eu acho que a valorização do momento, do hoje, o hoje é o importante. Então, ontem passou, os erros que você cometeu, às vezes o que você falou e que talvez não agradou a pessoa, talvez você magoou alguma pessoa, alguém, passou. A única forma que você tem é de se desculpar. Mas me fez, assim, amadurecer com relação a isso, a valorizar o que é mesmo importante. Às vezes, sabe, uma briga ou um desentendimento é tão pequeno perto de tudo que o meu filho passou, tudo que eu precisei enfrentar junto com ele. Então, principalmente isso, o ensinamento que eu tirei desse período todo até agora foi realmente esse, de valorizar os momentos, de às vezes deixar de lado coisas que em muitos momentos eu valorizei mais, e focar mesmo na qualidade, no tempo de qualidade. Isso eu falo muito. Agora eu falo muito do tempo de qualidade, porque esse período de quarentena é tempo, mas nem sempre é um tempo de qualidade, porque a vida, a gente tenta seguir de alguma forma o ritmo, né? Então, é o que eu busco, assim. O meu foco hoje é focar nas crianças, é brincar com eles, é sentar para brincar mesmo e entrar no mundo lúdico deles. E eu acho que é isso, é a gente viver mesmo um dia de cada vez e aceitar. Aceitar o que vem pra gente, porque tudo que a gente recebe, a gente tem que transformar de alguma coisa, de alguma forma, em coisas boas. Então, é o aprendizado principal que eu tirei desse processo todo. É viver com o que e com quem importa. Isso, exatamente, exatamente. Ainda mais no dia de hoje, Dia das Jenny, Mães, um dia que a gente não está conseguindo estar próximo das pessoas que a gente ama, assim, né, como gostaria. Eu acho que é isso, é valorizar. Ano que vem eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir, se Deus quiser, estar próximo das suas mães e valorizar muito mais esse momento, que às vezes no dia a dia é uma e coisa o abraço corriqueira, vai ser ainda mais gostoso.
Exatamente. Jenny, para a gente concluir, você falou muito, você começou a live homenageando 3 mães e as mães de UTI. Dentro de toda essa lição de vida que você passou e que, graças a Deus, a gente conseguiu obter um resultado positivo, Coração Valente, que mensagem você deixa para essas mães que ainda estão com seus filhos? O que eu gostaria de dizer é que elas se mantenham firmes, perseverantes, porque esses guerreiros merecem todo o amor e toda a dedicação possível. E acho que travou. Aqui para mim travou. Oi, voltou. Vamos à volta. Oi, Jenny, acho que agora voltou. Voltou, tá de volta. Voltou? Ficou travado aqui para mim também. Ai, que bom. Então, assim, eu queria dizer para que todas as mães se mantenham firmes, perseverantes, que não percam a fé em momento nenhum, não percam a esperança, porque dias melhores virão. Confiem em Deus, acreditem mesmo e que realmente as coisas passam. Aceitem de coração tudo o que é preparado para as nossas vidas. Eu digo isso para todas as mães e digo também que a gente descobre uma força que desconhece mesmo e que a gente precisa acreditar mesmo, acreditar nessa força que é o que realmente move montanhas, faz milagres. E eu acho que é isso que transforma a vida da gente, que faz com que os nossos filhos se orgulhem a cada dia mais das mães que têm. E eu sinto muito isso, eu sinto orgulho de toda essa trajetória que a gente teve, porque foi realmente transformadora. Foi muito importante passar por isso. E temos outros caminhos, outros processos pela frente. O Felipe vai precisar passar por pelo menos mais uma cirurgia com 5 aninhos. Mas tudo dentro do que a gente acredita. Se torna tão menor perto de tudo que vocês já passaram, que mesmo assim é só gratidão, né? Exatamente. Uhum. Jenny, você é uma inspiração para todas nós. Não podia ter deixado de te convidar no Dia das Mães, que eu sei que foi um dia com um sabor todo especial para você. Primeiro Dia das Mães com o Fefe em casa, né? Uhum. Foi um presente para nós podermos te ouvir, eu que agradeço. Podermos nos inspirar em você, e foi realmente fantástico. Se você puder, chama os meninos para darem tchau pra gente aqui. Vou chamar. E, pessoal, a Jenny foi a nossa terceira convidada da nossa sequência de lives, que vai até o dia 31 de maio agora. O nosso próximo convidado, do dia 17 às 18 horas, é o Luiz Maganhoto, que está aqui conosco na live. Se ele está assistindo até o final, ele está aqui com a gente. Eu vi que ele acompanhou. Ele tem uma história linda para contar. O Luiz... Ai, o Dandan chegou. Felipe dormiu, gente. O Felipe está dormindo. Mas o Daniel tá aqui. Dá um oi lá, filho. Fala, oi. Dandan, recebe um beijo de todo mundo que está aqui assistindo a mamãe. Manda um beijo enorme para você. Beijo. Jenny, eu estou aqui anunciando que no final de semana que vem, o Maganhoto, né, que junto com o seu companheiro, Daniel Casagrande, adotaram 2 crianças, as 2 com quadro de saúde delicado. Realmente é uma live muito emocionante, também traz uma série de informações sobre adoção. Esperamos que vocês estejam novamente com a gente. Com certeza. Para todo mundo, uma ótima semana. Muito obrigada por vocês terem nos acompanhado. Jenny, que Deus abençoe imensamente a vida de vocês.
Amém. Esse Pitoco é um Obrigada. príncipe, eu tinha vontade de dar um beijo daqui. Manda lá um beijo, filho. Um beijo. Faz um A gente tá coração. faltando 30 segundos, mas enquanto isso, vamos ficar com o Dan Vai e com fazer a uma Jennifer casinha. aqui. Um beijo Ele vai fazer uma enorme. casinha que Gente, ele me obrigada colocou por pra tudo. fazer coração. Obrigada por esse presente. Fiquem com Obrigada, eu Deus. agradeço. Feliz Dia das Mães para todas as mamães aqui, todas as Para mães, todas essas guerreiras. avós maravilhosas que são mães com açúcar. Obrigada, obrigada. Eu agradeço mesmo. Adorei participar.